Capítulo 206, A Hora da Verdade. Para superar essa tática deles, é melhor que a adição de seu quinto portão seja suficiente para superar o bloqueio, ou, é melhor, ele tentar algo para ter certeza de que será superado. É por isso que ele deixou de atacar uns defensores. Ele se virou e correu de volta para o túnel. Ele também não correu direto para trás, ele pegou o caminho mais longo correndo ao longo da borda da base do penhasco. Então ele voltou para uns defensores quando chegou à saída do túnel. Novamente, ele não pegou o caminho reto, ele fez uma curva e correu ao longo da borda. Ele repetiu isso de novo e de novo. Ele estava correndo em círculos. Uns defensores ficaram tão atordoados quanto uns atacantes. Uns atacantes ficaram perplexos com as ações do comandante do exército. Eles não sabiam o que ele estava fazendo, mas não achavam que isso resolveria o problema da catapulta. Uns defensores também pensaram assim. Uns deuses também. Ele enlouqueceu. O que isso vai fazer? Um deus celestial zombou. Bem, é compreensível. Ele tentou de tudo, mas falhou. Correr em círculos não é tão ruim. Outros zombou. Uns deuses riram e brincaram. Soverik deu-lhes um grande choque, mas as ordens oportunas de Od o colocaram em seu lugar. Od não era o deus celestial da batalha à toa. Ele é quem comanda o exército angelical. Foram suas ordens para empregar a tática de bloqueio do corpo. Eles sacrificaram muitos de seus soldados apenas para imobilizar Soverik, mas vale a pena se isso o mantiver longe de suas máquinas de guerra de longo alcance. Uns deuses são ricos e podem comprar máquinas de guerra melhores, mas a restrição de que apenas uns refinadores do estágio principal da vitalidade podem entrar também funciona com eles. Essa restrição impede que o plano principal tente inundar a masmorra com goles de máquinas de guerra, também impede que uns deuses façam o mesmo. Portanto, eles só podem usar esses instrumentos de guerra arcaicos que não usam mana. E tudo o que eles têm, então não há como eles deixarem Soverik alcançar as catapultas. Eles preferem vê-lo se agitar nas linhas de frente e matar-o a quanto ele quiser. Eles estavam até dispostos a incentivá-lo. Seria bom para eles se Soverik se tornasse uma entidade de mana. A masmorra irá transferi-lo para um local mais apropriado. Ele será transportado para uns níveis mais baixos da masmorra, e isso pode ser considerado um progresso para Soverik. Mas também permitirá que eles usem meios mais poderosos para se livrar dele. A visão dele literalmente correndo em círculos era encorajadora. Isso mostrou como ele está frustrado. Eles ainda podiam vê-lo através da poeira que ele estava pegando. Ainda era uma visão agradável quando toda aquela poeira começou a se acumular. Começou a ficar assustador quando a poeira e o ar agitado formaram um pequeno ciclone. As coisas ficaram confusas quando aquele ciclone ficou maior. O que está acontecendo? Um deles fez a mesma pergunta que está atormentando todas as suas mentes. O que Soverik está fazendo? O que ele espera conseguir levantando tanta poeira? Ele está realmente apenas fazendo uma birra. Se ele for, então, é uma birra e tanto. Esta criança é muito rápida. Um dos apontados. Não é óbvio? Já vimos seus feitos de velocidade antes. É por isso que empregamos essa tática. É óbvio. Mas eu não sabia que ele podia ser tão rápido. Od estava ouvindo distraidamente, ele também estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Outro deus celestial perguntou. Ele era tão rápido, ou ficou mais rápido? Od estava farto de seus murmúrios constantes. Eles não foram úteis, apenas o distraíram de pensar. Então ele começou a repreender uns deuses. O que isso importa? Como isso é relevante? Rápido e rápido. Ele parou no meio da frase. Tudo deu certo. Uns pequenos detalhes incompreensíveis que ele estava vendo finalmente se juntaram para pintar um quadro. De alguma forma, Soverik estava ficando mais rápido, não mais lento quanto mais ele corria. Era ilógico, a menos que. Parion rapidamente, ele está ficando mais rápido. Od gritou para o exército angelical. As catapultas e a balista já estavam travadas e carregadas. Então eles atiraram naquele ciclone crescente. Soverik sorriu quando viu as pedras se aproximando. Eu poderia muito bem começar agora. Era tarde demais. Soverik havia acumulado impulso suficiente. É uma coisa maravilhosa ter 5 portões de impulso constantemente capacitando você. Imagine o que eles podem fazer se você deixá-los absorver muito impulso.
As coisas podem escalar rapidamente. Houve 2 estalos de trovão, quando ele foi direto para o exército angelical. Ele quebrou a barreira do som 2 vezes. O Aruivou e gritou ao anunciar a façanha para todos que pudessem ouvir. O som do estrondo era quase ensurdecedor. Certamente é mais alto do que o som de seus pés batendo no chão como martelos. Quebrar a barreira do som é um feito que as entidades de mana exibem. Quebrá-lo 2 vezes, como um refinador de estágio central de vitalidade, é inimaginável. Soverik teve que dedicar todas as proezas mentais que pode expressar para criar, fortalecer e reabastecer barreiras físicas para protegê-lo das repercussões de sua velocidade. A velocidade não estava estressando seu corpo. Ele experimentará a mesma quantidade de estresse se estiver parado. O que justifica a proteção com barreiras é o próprio atrito do ar e tudo o que ele contém. Mas o mais importante é a força do impacto que ele experimentou quando se chocou contra as linhas dos anjos e as rasgou. Antigamente, quando ainda estavam soltos e havia espaço entre cada soldado, ele simplesmente os cortava. Mas agora que eles se degradaram e se tornaram roupas apertadas em uma mala, ele os rasgou em pedaços. Eles se juntaram para se proteger, eles morrerão juntos agora que o ceifeiro chegou. Capítulo 207 O grito de batalha. A ação cria uma reação igual e oposta. O impacto da colisão é a reação ao seu momento. Ele tinha proteção, então estava a salvo do impacto. Os anjos, por outro lado, não se saíram tão bem. Por mais inacreditável e inesperado que seja, ele não teve escolha. O que mais ele poderia fazer? Ele queria passar, mas eles fizeram isso, para que ele tivesse que passar por eles. Ele não pode passar por eles ou passar pela matéria. Ele ainda não tem esse poder. Então ele os esmagou e pisoteou seus corpos destruídos. Nada poderia detê-lo desta vez, seu bloqueio não fez nada para detê-lo. O problema do movimento e do atrito é que, uma vez superado o atrito inicial contra o movimento, fica mais fácil continuar se movendo. Soverik quebrou o limite de força necessário para superar a barreira que eles criaram com seus corpos, então ficou muito mais fácil passar por eles. Os deuses espectadores não podiam fazer nada enquanto ele batia em suas armas de guerra de longo alcance. Um por um, ele destruiu a primeira escalação. Ainda havia mais à frente. Os deuses os colocaram em fileiras, apenas no caso de algo assim acontecer. Eles planejaram seu fracasso. Então, se ele quiser destruí-los todos de uma só vez, ele terá que ir mais fundo no cânion sem o apoio de seu exército. Outra hora então. Eu não preciso tirar todos eles agora. Ele disse enquanto se virava. Soverik se sentia imparável, mas ele não era descuidado. Ele escolheu se conter e voltar para seus soldados. As catapultas restantes também estão fora de alcance. Colocá-los tão longe também os tornava ameaças ineficazes. Mas ele precisará destruí-los antes que o exército de ataque entre em seu alcance. Seus soldados já haviam começado a sair do túnel. Eles se organizaram em seus esquadrões e fileiras. Eles comemoraram quando viram a nuvem de poeira se aproximando rapidamente que ele deixou em seu rastro. Eles bateram suas lâminas contra seus escudos em saudação ao seu comandante. Ele parou na frente deles. Então ele levantou a mão e os silenciou. É hora da batalha. É hora de você brilhar. É hora de você mostrar sua determinação para alcançar a vitória. Alguns de vocês morrerão. Mas você morrerá sabendo que lutou pelos interesses do avião. Você morrerão como heróis. Quem aqui quer morrer como herói? Heróis. O exército gritou uma vez. Ele continuou, como heróis, seus nomes serão consagrados no salão dos heróis. Quem sabe, você pode retornar no futuro como um espírito heróico. Suas histórias não serão esquecidas. Mas você tem que fazer grandes histórias primeiro. Quem quer para fazer história comigo? Eles gritaram e bateram seus escudos em concordância. Macacos sábios de batalha são amantes da batalha. Não é por acaso que todas as outras espécies no plano Virut com o menor conflito com elas desapareceram. Apenas raças que eles não podem lutar adequadamente, ou não podem erradicar permanecem com eles no avião. Não é por acaso que seu Deus Rei tem o domínio da batalha. Também não é por acaso que eles não são sábios do conhecimento, sábios da estratégia, ou sábios da paz. Eles são os macacos sábios de batalha. Sua excelência é mostrada no campo de batalha. Portanto, essas pessoas estão ansiosas para a batalha. Está simplesmente no sangue deles. Não há pressa.
Nossos irmãos ainda estão chegando. Seguiremos em frente quando precisarmos criar mais espaço para eles. Não há necessidade de monopolizar toda a glória para nós mesmos. Temos glória suficiente para dar a volta por cima. Eles comemoraram novamente. Mas se uns anjos estão ansiosos e mal podem esperar para entrar em nossa boca aberta, então, eles podem vir. A glória é forjada através do derramamento de sangue da batalha. Portanto, receberemos toda a glória que eles puderem nos dar. Permaneceremos fortes. Nós será inquebrável. Nós seremos imparáveis. Ele ergueu a lança na mão e gritou: seremos vitoriosos. O exército ecoou o sentimento. Vitorioso. 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 A voz deles se elevou e ecoou pelo desfiladeiro. A voz deles é o próprio som da batalha. Qualquer um que os ouvir saberá que eles estão prontos para a batalha. Eles estão praticamente chorando em voz alta por isso. Escudos levantados. Ele gritou e eles obedeceram. Cada membro levantou seu escudo para se proteger. Uns escudos se encaixaram e transformaram o exército em uma tartaruga com carapaça. A chuva de flechas caiu inofensivamente do escudo. Se uns projéteis fossem pedras gigantes, o resultado teria sido diferente. Segure-se. Temos dias para fazer isso. Sovericons encorajou. Uns atacantes não pretendiam correr para enfrentar uns defensores. Eles estavam atualmente em menor número, isso significaria sua ruína. O facto de terem de se afastar à medida que se afastam da saída do túnel, significa que será fácil apanhá-los. Então eles preferem esperar e avançar lentamente. Eles não estavam com pressa. Segurar seus escudos assim não será o fim deles. Sovericons havia treinado por semanas sem descanso. O exército angelical também não se cansava facilmente. Eles poderiam continuar atirando flechas por muito tempo. Exceto que as setas não estão funcionando. Eles também não tinham flechas ilimitadas. O que deixou o ataque mágico como meio de causar dano à distância. Mas isso significará aproximar-se dos atacantes antes que seus feitiços entrem no alcance efetivo. As probabilidades são de que uns ataques mágicos também não funcionem por causa da blindagem, então, eles também podem enfrentar uns invasores. A outra opção viável é ficar parado e não fazer nada até que uns atacantes cresçam em número e iniciem o ataque por conta própria. Isso não podia acontecer. Então eles se reuniram e se moveram como uma torrente na esperança de esmagar seus inimigos. Primeiros machados de preparação de fileiras, ordenou Soveric. Arremesso de primeira linha. Seu grito marcou o início da batalha. Capítulo 208 Avanço e queimadura. A primeira fila dos atacantes lançou um dos machados amarrados à armadura. Então eles trocaram com uns que estavam atrás deles. Uns machados assobiaram no ar e cortaram uns anjos, mas outros substituíram seus camaradas abatidos. Arremesso na segunda linha. Arremesso na terceira linha. Mais e mais machados voaram para a frente e encontraram apoio nas fileiras inimigas. Alguns dos atacantes foram atingidos pelas flechas, mas foram facilmente resgatados e substituídos. O bastião que eles criaram com seus escudos permaneceu intacto. Arremesso da 10ª linha. Uns últimos ataques à distância finalmente voaram. Muitos dos anjos foram derrubados, mas estavam prestes a alcançar uns atacantes. Fila da frente, prepare-se para o impacto. Lanças de preparação da 2ª linha. Machado de preparação da 3ª à 13ª. Ele enviou ordens rapidamente. Espera. 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 Uns anjos se chocaram contra a primeira fila como uma onda contra as rochas. A primeira fila se manteve firme sob o impacto. Empalar na segunda fila. Uns soldados da segunda fila usaram o pequeno espaço entre uns escudos para atacar uns inimigos. Arremesso na terceira linha. Uns machados limparam as linhas de frente dos anjos. As flechas ainda estavam chegando, então alguns dos atacantes foram pegos. Uns anjos não se importam com seus companheiros e continuam atirando flechas. Eles não sentem dor e têm um número maior. Eles podiam se dar ao luxo de trocar alguns deles pela vida dos invasores. Uns anjos são seres de energia, uma flechada na cabeça não vai matá-los, só vai diminuir sua energia e enfraquecê-los. Apenas um ataque pesado irá matá-los. Já uns invasores são de carne e osso, uma flecha pode matá-los, ou pelo menos feri-los. Então o exército se moveu, como um todo.
A primeira fila passou por cima dos corpos dos inimigos abatidos e empurrou os que ainda estavam de pé, para avançar. Eles usaram as lâminas em suas mãos, para matar aqueles sob seus pés, enquanto a segunda linha usou suas lanças, para reduzir a resistência, contra a primeira linha. Os anjos são um adversário difícil de lutar. Eles não sentem dor nem se cansam. Eles podem se curar de pequenos ferimentos, pelo menos uma vez antes que sua forma se disperse devido a mais danos. A única coisa boa sobre eles é que é fácil saber quando ainda estão vivos. Se eles ainda tiverem uma forma, então eles estão vivos. Um anjo morto e um anjo disperso. Somente quando não sobrar nenhum cadáver, você pode ter certeza de que um anjo está bem e verdadeiramente morto. Assim, os atacantes podem determinar com segurança a situação de seus oponentes. Arremesso na quarta linha. Avance e queime. O exército avançou assim. Eles se recuperaram e minimizaram suas perdas. Embora o inimigo os cobrisse com flechas e os derrotasse com espadas, eles não conseguiam quebrar suas defesas. Eles eram realmente inquebráveis. Mesmo que seu ritmo fosse lento, eles eram imparáveis. Eles dariam um único passo de cada vez, eliminariam os inimigos próximos, reivindicariam aquele terreno, reforçariam seus números e alternariam suas linhas de frente com novos soldados. Então eles repetiam. Devagar e constante. Soverick encorajou, enquanto corria enlouquecido com os anjos, interferindo. Há pouco que ele pode fazer contra o número de inimigos, mas isso aumenta quando ele está sendo apoiado por seus soldados. Os anjos poderiam ter uma chance contra ele se usassem sua tática de bloqueio corporal, mas não poderiam porque isso os deixaria vulneráveis aos ataques de seu soldado. Então agora, ele pode matá-los com muita facilidade. Os atacantes entraram em um ritmo. Eles combinaram em sintonia um com o outro. Suas ações e suas mentes estavam em sincronia. Eles começaram a cantar a canção do exército enquanto avançavam. Para a batalha, nós vamos. O exército defensor era como um enxame. Implacável e, em grande número. Eles não sentiram dor e se moveram com um propósito. Mas, em última análise, eles são irracionais, incapazes de pensamentos superiores. Anjos não deveriam ser tão fracos. As mudanças no plano divino drenaram energia deles, o que reduziu sua quantidade e qualidade. O menor dos anjos costumava ser transcendente, capaz de emoções, pensamento, planejamento e cheio de força. Agora eles se moviam sob as ordens de seus superiores como drones irracionais, ou multidões de masmorras. Eles são os inimigos que Soverick e seu exército estão enfrentando na batalha. Por uma coisa que buscamos. Seus inimigos podiam ser insensíveis, mas os atacantes também eram estoicos. Seus inimigos podem estar em grande número, mas os atacantes eram uma massa de muitos trabalhando, como para um propósito, de um acordo. Há apenas uma coisa que os une em corpo e alma. Eles cantaram enquanto combinavam a melodia. Não tememos nada. Não há nada a temer. Eles podem dizer isso, porque Soverick os fez passar por matrizes de ilusão destinadas a torturar mentalmente as pessoas até que abandonassem seus medos. Não importa o que enfrentem, eles não se dispersarão, não fugirão e nem abandonarão seus irmãos. Eles permanecerão juntos com um vínculo forjado por um único propósito e enfrentarão todos os inimigos juntos. Esse vínculo que os fez manter-se firmes é seguir em frente sob pressão. Não tememos ninguém. Isso não é exatamente verdade. Há muito que eles temem. Eles temem Soverick, muito. É por causa do medo do comandante do exército que ninguém considerará a deserção. Eles também temem a derrota. Então eles cerram os dentes quando uma flecha perdida os encontra, ou quando a lâmina de um anjo encontra uma fraqueza em sua defesa em sua carne. Só a vitória serve. Eles fazem todas essas coisas porque só a vitória serve. Eles não vão aceitar menos. Corpos sangrentos de inimigos. Rios de sangue fluirão. A terra vai se empanturrar com isso. Mas nós pisamos nele. Eles marcharam, sem parar. O campo de batalha foi preenchido com o som de armas se chocando e soldados grunhindo. Metal contra metal e metal contra carne. Mas os únicos que sangram são os atacantes. Começou como uma gota aqui e ali, desde o menor corte até se transformar em algo mais. Capítulo 209 A canção da guerra. Os cortes logo cicatrizam. Mas as lacerações maiores da carne continuam a sangrar. Não ajuda que eles estejam em constante movimento, sempre balançando suas lâminas, sempre movendo suas pernas, sempre combinando para frente.
Assim, seu sangue cai na terra em que pisaram, apenas para serem pisoteados pelos camaradas que os seguem. Só a vitória serve. Nada mais servirá. Eu que Sovericons esculpiu. Eles simplesmente repetem esse canto em suas mentes enquanto avançam. Só a vitória serve. Eu que Soveric disse a eles para pensar quando os forçou a combinar sob a aura de um titã da lei. Aquele titã liberou todo o poder de sua aura em um exército inteiro. Eles tremiam, onde estavam, incapazes de mover um único músculo. Mesmo seus sentidos, entorpecidos, podiam sentir a ameaça às suas vidas. A repetição daquele canto não os tornava capazes de se mover de repente, mas ajudava a diminuir o medo, especialmente quando podiam ouvir uns soldados ao lado deles também cantando. Eles podem não ser capazes de lidar com a aura de um titã da lei, mas podem enfrentar o número esmagador de seus inimigos. Só a vitória fará. Até nossos corpos quebrarem. E nossas costas desistem. Até que nossas almas se desgastem. E nossa vontade desiste. Por dias eles continuaram combinando. Por dias, eles continuaram fortes enquanto resistiam aos ataques. Durante dias sangraram, lutaram, cantaram e, no entanto, não se cansaram. Cada um deles é um refinador de estágio central de vitalidade. Eles são maiores do que um homem normal em cura e resistência. Mas mesmo dias de luta constante e ininterrupta podem quebrar um homem. Eles experimentaram dias de prática antes de virem para cá, mas não é nada comparado ao que estão enfrentando. Só a vitória serve. Eles não são perfeitos. Eles se desgastam, mas não importa. Eles são apenas uma roda ou uma engrenagem no mecanismo de relojoaria que é o exército. Seus corpos podem quebrar, suas costas podem ceder, suas próprias almas podem se desgastar e sua vontade desistir, mas o relógio continua correndo. As rodas e engrenagens giram, são ajustadas por ordem do comandante do exército e substituídas por seus irmãos quando se desgastam. Todos sabem que não estão sozinhos. Mesmo em mares tempestuosos. Mesmo através de céus separados. Mesmo em nossos últimos suspiros. Mesmo em nossas últimas pernas. Só a vitória serve. Ainda assim, eles aguentaram. Eles ajudaram seus irmãos caídos a se levantarem. Eles substituíram seus camaradas desgastados. É difícil matá-los por causa de sua vitalidade. Mas muitos deles morreram. Eles simplesmente seguiram em frente e continuaram na busca pelo que seus camaradas morreram. O plano Virut deve estar livre dos deuses e deve ter energia de origem. Assim é a vida de um soldado. Não importa o clima, ou a situação, não importa as probabilidades, um soldado segue as ordens. Um soldado é uma arma a ser empunhada na maquinação da vitória. O desfiladeiro dentro do canhão continuou a se expandir. De uma largura de apenas 50 metros a 200 metros em uma distância de 100 quilômetros. Eles levaram 15 dias para fazer essa distância. Eles tiveram que derramar sangue por cada centímetro que enfrentaram. Não ajudou que o aumento na largura significasse que os inimigos que enfrentaram aumentaram e, eles tiveram que lutar muito para defender os terrenos que já reivindicaram. Soveric ficou observando o que restava de seu exército e seus inimigos. Seus soldados haviam reduzido de 1 milhão para cerca de 700 mil. Seus inimigos foram reduzidos de 10 milhões para 100 mil. A vitória que eles buscavam estava à vista, e quase certa. Ele foi altamente significativo para a vitória deles, mas isso diminuiu significativamente à medida que avançavam dentro do desfiladeiro, até que sua principal contribuição foi apenas remover as armas de guerra de longo alcance. Mesmo a amplificação do total de 8 portões que ele possui não o fez se destacar mais do que o normal. Isso deixou o exército para fazer a maior parte do trabalho. Eles rasparam e se sacrificaram, mas finalmente chegaram a esta etapa. Além da última resistência a um portão enorme. E o alvo deles, o portão para os próximos níveis da masmorra divina. O exército defensor não queria que eles chegassem a esta etapa, mas eles finalmente chegaram. Estamos quase lá. Não relaxe, agora. Ele os encorajou. Eles só tinham que acabar com esses remanescentes e estariam livres para fazer o que quisessem. Talvez não devêssemos sobrecarregá-los. Ele coçou o queixo enquanto considerava o que fazer com esse remanescente. Eles já tinham essas multidões encurraladas. Ele poderia usá-los para aumentar seu exército, para que muitos deles pudessem alcançar o estágio de entidade de mana. Os adversários que enfrentarão atrás dessa porta serão dessa fase.
Ele já está tendo problemas para obter a energia de que precisa para criar outro portão, o que significa que também não pode passar. Como ele pode não ser confiável para a próxima etapa da expedição, seria mais seguro preparar outros que possam substituí-lo. Ele ainda estava pensando no que fazer quando algo mudou com os anjos. Eles pararam de lutar, fizeram contato um com o outro e se fundiram em um. Em seguida, repetiram o processo. Cada vez, eles estavam ficando maiores. Eles estão se fundindo? Ele perguntou surpreso. Afaste-se. Ele gritou com o exército. O exército parou de atacar. Ele deu mais ordens para fazer o exército recuar para uma distância segura. Ele não sabia o que os anjos estavam fazendo, mas é obviamente um último esforço. Também tinha que ser algo que eles não queriam fazer ou não podiam fazer facilmente, ou teriam feito desde o início. Ele tem duas opções: atacar e tentar parar o que quer que estejam fazendo. Ou eles podem ficar para trás e observar e avaliar a situação, antes de tomar as ações apropriadas. Capítulo 210 Tempos de desespero exigem ações desesperadas. A primeira opção, é incrivelmente arriscada, pode terminar na interrupção de tudo o que os anjos estão fazendo, ou pode levar a uma grande morte em seus soldados, porque eles pularam de cabeça em uma situação desconhecida. Resolveu não arriscar. A vitória já está nas mãos deles, não há por que arriscar. São os deuses que precisam correr riscos, eles não têm nada a perder de qualquer maneira. Ele os tinha pressionado contra a parede. Eles não têm para onde ir. Eles não podem escapar de seu destino. É por isso que eles estão executando este último esforço. O último esforço de um inimigo encurralado é principalmente desespero, mas também altamente perigoso. Muitos inimigos caíram devido aos atos desesperados de inimigos encurralados. O momento em que a vitória está prestes a acontecer, é outro momento em que a derrota é possível. Então Soverick manteve a guarda alta e decidiu não interferir no que quer que estivesse acontecendo. Ele ficou confiante na frente de seu exército. Eles ficaram confiantes atrás de seu comandante do exército. Mesmo que seus braços e pernas estivessem tremendo e seus músculos estivessem doloridos, eles ainda estavam fortes. Eles não eram imaculados como Soverick, e sua armadura não era brilhante como a dele, mas eles tinham confiança do seu lado. Sua armadura foi danificada em várias partes aqui e ali. O sangue em suas armaduras pertence a eles e seus companheiros. Eles podem estar cansados, ensanguentados e quebrados, mas são os deuses que estão desesperados. Os anjos completaram sua transformação. Uns 100.000 deles se fundiram em uma entidade colossal. Era um verme enorme com mais de 1 quilômetro de comprimento e 20 metros de altura. O que eles se transformaram não era uma cobra. Não tinha escamas, corpo esguio, olhos ou presas. Era apenas uma longa massa de energia na forma de um verme azul gigante, com uma boca circular aberta. Soverick não subestimou o verme. Ele podia sentir a imensa quantidade de energia dentro dele e, algo com tanta energia não poderia ser subestimado. Ele levantou a cabeça e gritou silenciosamente. Estava em silêncio, mas todos podiam ouvi-lo em sua mente e sentir o ataque da alma dentro da transmissão mental. Era um absurdo incoerente que parecia um golpe forte na cabeça. Os soldados tentaram permanecer parados em formação de batalha, mas ficaram mentalmente incapacitados. Eles ficaram congelados como cordeiros indefesos diante de um predador. Alguns ainda podem se mover, mas é seguro dizer que o exército está acabado se aquela criatura puder fazer aqueles gritos deliberados regularmente. Então o verme começou a sugar o ar através de sua boca aberta. Soprou um vento que teria puxado uns soldados para dentro da boca se estivessem perto dela. Apenas rochas e pedras foram engolidas. Mas isso não era tudo. Ele brilhou intensamente, antes de regurgitar o que havia engolido na forma de um feixe de energia que se dirigiu direto para o exército. Soverick estava no caminho, porque estava na frente de seus soldados. Ele começou a criar barreiras mágicas no caminho do ataque. O feixe atingiu as barreiras e foi interrompido. Estava rasgando através deles, mas as barreiras estavam sendo substituídas, tão rápido quanto foram destruídas. Soverick ficou atrás de suas barreiras enquanto admirava o ataque. Tudo o que ele podia ver era uma luz brilhante do feixe de energia azul. O ataque terminou 5 segundos depois. Fascinante, disse Soverick em apreciação. Esta criatura, criada a partir da fusão dos anjos, ainda está no estágio central de vitalidade, mas a quantidade de energia que a empurrou além disso, para ter o poder de uma entidade de mana.
Os deuses encontraram uma maneira de contornar a restrição de poder na masmorra divina. A criatura é tecnicamente um ser de vitalidade, não tem mana nela, mas tem poder, como se tivesse mana. É grande. Ele tem um ataque de alma para deixar seus inimigos indefesos. Ele pode engoli-los se eles estiverem perto dele e, se não, ele os destruirá com seu raio de energia. Não é uma ação desesperada ruim, mas tem um terrível preço a pagar. O Worm é um bom inimigo, mas há desvantagens em sua existência. É algo que não pode escapar de seus sentidos aguçados. Esta criatura está em um estado não natural, não pode se sustentar. Nenhum ser essencial de vitalidade pode ser tão grande e poderoso. Então está voltando, mas de um jeito ruim. Está se destruindo para continuar permanecendo nesse estado. Se for deixado sozinho, ele morrerá por conta própria. Ele balançou a cabeça e disse: Deuses tolos. Então ele gritou para o céu: Você me ouviu? Chamei você de tolo. Seus deuses são tolos. Quanto mais ele examinava essa monstruosidade, mais desapontado ficava. Os deuses estavam de fato raspando o fundo do barril para encontrar uma saída, mas ele teria feito melhor. Há tanta coisa que ele poderia ter feito para remediar a desvantagem, ou pelo menos reduzi-la. O que eu esperava de uma ação desesperada? Algumas outras pessoas podem ter sido frustradas por esses desenvolvimentos, mas seus sentidos perceberam isso. Uma pessoa que não conhece o verdadeiro estado desta criatura ordenará que o exército fique unido, permaneça firme e lute contra a criatura como um só. Espalhar-se diante de um inimigo é o primeiro passo para a derrota. É uma decisão inteligente considerando a quantidade de informações que a pessoa possui. Mas essa decisão os tornará fáceis de arrebanhar por aquele gigantesco buraco para a boca que o monstro tem. É uma aposta que os deuses jogaram. Mas ele sabe que eles não precisam fazer nada e ainda assim conseguirão a vitória. Muitos soldados morrerão durante a perseguição. Ainda assim, eles terão sua vitória. Eles só precisam resistir. Mas ele é amargo. Ele está amargo, porque deixar o monstro sozinho fará com que eles percam uma grande oportunidade. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.